os caminhos de cada pessoa, visita agora o lar, a família, aquele que está no hospital, aquele que está em casa, acamado, aquele que está enfermo, doente. Passa, Pai, como uma vassoura de fogo, vai curando todos para a tua glória. Passa, Senhor, desde aqui até a casa dessa pessoa, até o lar, e passa como uma vassoura de fogo, como disse o profeta, e vai curando, libertando, Pai, porque está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quem crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Todos receberam o carimbo? Já é o terceiro, né? Aqui tem até que botar aqui foi o que eu dei de exemplo. Então tem todos os carimbos. Você vai recebendo aqui, ó, meu tempo, até chegar no tempo de Deus, para alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus. Aliás, vamos falar sobre isso novamente em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Quarta-feira passada foi o retorno de retiro, jovens e tudo, mas não deixamos de fazer o propósito. E vamos continuando. Mateus capítulo 5. Acharam Mateus 5? Eu falei 8? Não, irmão, mas você já sabe, né? Você já sabe por que eu falei 8, não sabe? Quem sabe? Não sabe? É porque eu entrei aqui e vi alguns meio sonolentos. Aí eu falei 8 para ver se vocês estavam, entendeu? Mas é 5. Não. Diga amém, Jesus. Eu falei Mateus 5? Então, é Mateus 8. Agora acordou todo mundo. Vamos aplaudir a Jesus. Amém? Agora acordou todo mundo. Acordou ou não acordou? Agora acordou. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Esse homem, esse centurião de Cafarnaum, ele estava com um problema grave, sim ou não? Dentro da casa dele. Era um servo, não era um familiar, mas eu acho que esse servo aqui, ele devia ser aquele servo que é praticamente da família, porque senão o centurião não iria pessoalmente querer resolver o problema dele, não é? É aquela pessoa que está tão próxima de você, que é mais chegado que o irmão, que você ama tanto como se fosse mesmo seu neto, seu filho. Você ama igual, não é do seu sangue, mas você ama igual. E esse homem, então, ele vai até Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele chega junto dele. Amém, Jesus? A Bíblia fala que o centurião chega junto dele. A gente tem falado aqui sobre o nosso tempo e o tempo de Deus. Nós temos falado que Deus ele é movimento, ele não é monumento, ele não fica parado, ele está sempre se movimentando. Então, se eu estou aqui e ele sempre se movimenta, ele sempre vai chegar perto de mim, sim ou não? Porque, bom, isso aqui está parado e eu estou... E ele está andando, então ele chega perto, longe, certo? Cabe a mim ficar ligado para que eu possa também me movimentar e não ficar parado. E como que a gente vai se movimentar no mundo espiritual? Oração, palavra revelada, buscar Deus, compromisso com a obra de Deus, compromisso com a casa de Deus, compromisso com o Senhor.
Diga amém, Jesus. Essa história aí de não precisar de igreja, isso é conversa que eu acho que todo crente já deve ter se ligado, que foi uma onda do inferno para fazer os crentes ficarem sozinhos, separados, sem uma igreja. Eu acho que a maioria do crente já notou que essa onda de desigrejados é uma onda maligna, uma coisa do inferno para fazer o crente achar que pode servir a Deus sem estar numa igreja. Alguns ainda estão embarcando nesse barco furado aí. A gente já entendeu. Tem que congregar como a Bíblia manda. Então a gente está parado. Jesus não para, ele continua. Ele sempre vai chegar perto da gente, que ele não para. Mas se eu começo também a me movimentar, eu vou começar a entrar no movimento dele. Meu tempo, uma hora, vai se encaixar com o tempo dele. Pum. É agora que acontece o milagre grande. Amém, Jesus? Esse homem, ele podia ficar parado em casa e esperar que Jesus passasse lá na porta dele, mas ele sai e se movimenta. Ele começa a se movimentar e chega junto de Jesus, que também não está parado, está entrando na cidade, e então ele está se movimentando. Ali encaixa e ele fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Agora o encaixe vai ser perfeito, porque esse homem, ele não foi até Jesus de qualquer maneira. Esse homem, ele não foi junto a Deus só porque ele tinha, a Jesus Cristo no caso, né? Só porque ele tinha uma necessidade. Ele foi com entendimento. E é aí que começa o seu tempo se encaixar com o tempo de Deus. Tem que ter o entendimento. Deixa aí marcado Mateus 8 e vamos rapidinho, sem demora, em Tiago. Vamos no livro do Tiago, capítulo 4. Deixa marcado Mateus 8, tá? Para a gente voltar sem demorar. Tiago, capítulo 4. Lá no final da Bíblia, depois de Hebreus. Tiago é depois de Hebreus. Capítulo 4. Amém? Versículo é o 7. Ele diz assim, no 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui, através do Tiago, Deus está ensinando um processo em 3 partes. Primeiro você se sujeita a Deus. Depois que já está sujeito a Deus, as coisas não vão acontecer de graça, de qualquer maneira. Na graça de Deus vão, mas de graça não. Por que de graça não? Não é que eu tenho que pagar pela bênção, mas esquece isso, não. Por que não é de graça? Porque eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que resistir ao diabo. Então é uma bênção em 3 partes. Então eu primeiro me sujeito, depois eu resisto, aí ele foge de mim. Alguns só entram na primeira parte, se sujeita e não resiste. Entendeu? Resistir, resistência. Então eu estou doente, mas não vou me entregar. Eu estou sentindo uma dor, mas não vou me entregar. A situação apertou, mas eu não vou me entregar. Estava tudo indo bem, mas de repente travou, mas eu não vou me entregar. Se eu estou na direção de Deus, eu vou resistir. Então, em 3 partes, você se sujeita. Eu já contei um testemunho aqui, quando eu aprendi esse versículo pela primeira vez. Eu começando a minha caminhada com Cristo, e o pastor Antônio Augusto pregou essa passagem que entrou no meu coração. Eu, quando ficava em abstinência das drogas, eu tinha uma dor muito forte na cabeça. Às vezes era tão forte que parecia um líquido quente queimando, dá vontade de dar com a cabeça na parede, tão forte que era às vezes. E aí eu já era convertido, já tinha abandonado as drogas, foi imediato, já expliquei isso para vocês aqui nos testemunhos, né? E eu aprendi isso aqui no domingo. Na segunda eu saí para fazer a cobrança. Eu tinha uma pequena empresa, eu e minha esposa, saí para fazer a cobrança. A mesma dor voltou. Quando voltou, eu estava passando assim por um colégio na hora da saída, estava cheio de jovens, mas eu nem pensei que os jovens iam achar que eu estava doido. Na hora que voltou, eu falei: diabo, você está amarrado. Os jovens já ficaram achando que eu estava doido ali.
Agora eu aprendi, se eu me sujeito ao Senhor e resisto a você, você tem que fugir de mim. Pode ir embora agora, eu estou te mandando. Eu estou sujeito ao Senhor agora e você não pode vir com essa dor. Aquela coisa quente foi assim e voltou. Nunca mais eu tive esse tipo de dor. Nunca mais, irmãos, eu tive esse tipo de dor. Então não é só se sujeitar. Se sujeitar, a maioria do cristão se sujeita a Cristo. É se sujeitar e resistir. Quem resiste ao diabo? Quem é? Somos nós. Amém, Jesus? Porque Jesus já o venceu já. Jesus não quer mais papo com ele, não. Nós é que temos que, então, eu me sujeito e resisto. Eu não te aceito, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou de Deus agora. Você está amarrado, sai pensamento. Não aceita esse pensamento. Eu rejeito esse pensamento. Está amarrado esse pecado. Eu não vou cair mais nessa lama. E está amarrado esse vício. Eu não vou voltar para lá. Esses dias eu ouvi de uma senhora que já está há anos convertidas. Foi um dia desse aí, anos, não é da nossa igreja aqui não, anos convertida, anos convertida, já largou o cigarro, era um grande vício que ela tinha, já largou, mas ela falou: pastor, eu larguei, mas esses anos todos eu sou muito tentada, de vez em quando vem a vontade, eu fico caramba, eu fico igual uma louca, fumo ou não fumo, vou lá, compro ou não compro, e eu tenho resistido. Eu falei: irmã, continua resistindo, uma hora a senhora vai ter nojo, já era para ter acontecido, a senhora tem que verificar a sua vida. Eu falei a verdade, a senhora tem que verificar a sua vida, já era para ter acontecido, a senhora já era para estar com nojo desse bicho aí, mas a senhora de vez em quando é tentada e quer voltar. E ela entendeu, acho que ela entendeu o recado ali. Amém, Jesus? Então assim, é importante você entender essas três fases: se sujeita, resiste e o diabo foge. Se sujeita, resiste e o diabo foge. Aí olha o versículo 8, vê se não é isso que o centurião fez. Chegai-vos a quem? A gente quer que Deus se chegue a gente. Se geralmente é assim, né? Mas ele fala: chegai-vos a Deus, e ele se chegará. Opa, então eu me chego e ele se chega. Entende? Não foi o que o centurião fez? O centurião saiu da casa dele e chegou junto de Jesus. Jesus vai chegar junto dele quando? Quando Jesus vai operar. A operação de Deus é Jesus junto de você. É muito... Eu vou falar uma coisa aqui, não fiquem tristes, mas assim, é muito, como é que eu vou dizer? Qual é a palavra que eu vou usar? É muito mal agradecido um crente que começa a falar que Deus parece que abandonou. Porque essa pessoa, se ela é crente, ela já provou de Deus em alguma instância, em alguma situação ela já provou de Deus. E se ela provou de Deus, significa que ela se chegou a Ele e Ele se chegou a ela. Se Ele se chegou a ela uma vez, Ele quer se chegar a ela todas as vezes. É ela que tem que se chegar mais. Então você lê a Bíblia por 5 minutos, vê se lê por 10 agora. Você orava por 5, vê se ora 10 agora. Tem que se chegar mais, porque tem gente que está há 30 anos na igreja e continua fazendo a mesma coisa quando chegou, continua dando a mesma oferta quando chegou, já prosperou muito, mas continua dando a mesma oferta de quando chegou, continua sendo a pessoa igual de quando chegou. Ela não evoluiu, ela não movimentou. Então você está parado, Jesus está se movimentando, de vez em quando até Ele chega perto de você, porque Ele não para de se movimentar, só que você parou. Você podia continuar no movimento junto com Ele. Você chega, Ele chega. Você chega, Ele chega. É movimento. Amém, Jesus? É o seu tempo, o tempo de Deus se alinhando toda hora. Mas a gente, muitos de nós, com o tempo vai passando e a gente continua a mesma coisa. Parado. Entendeu? Já prosperou, mas a oferta continua igual. Já aprendeu, mas não consegue perdoar. O coração continua o mesmo. Só perdoa se for pessoa que ama. Só perdoa se for um problema pequeno. Mas se for uma pessoa que não ama, ou que o problema é maior, a pessoa guarda aquele rancor e vai levar aquele rancor para o resto da vida, e corre o risco de perder salvação, sim. Porque Jesus falou que quem não perdoa não é perdoado. E tem gente que não leva isso a sério. Isso tem que ser levado a sério. Se você é um coração rancoroso, ainda tem um coração rancoroso, que não consegue liberar perdão, limpar seu coração, você corre risco de perder sua salvação.
Amém, Jesus? Então, chegai-vos a ele, e ele se chegará a vós. Agora ele fala aqui, ó: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Então, duplo ânimo. Tem hora que está, tem hora que não está, tem hora que está por cima, tem hora que está por baixo, a pessoa não consegue se manter. E purificai o quê? O coração. Amém, Jesus? Aquele homem se chegou a Jesus, sim ou não? Se chegou. Ele era um centurião. Você vai ver mais à frente que ele nem aceita Jesus ir na casa dele. Ele não se sentiu em condições. Ele não era uma pessoa convertida, irmão. Ele não era um cristão. É incrível como uma pessoa que não é cristã entende a palavra e recebe mais do que a gente recebe. Não pense que isso não acontece, não. Isso está acontecendo. Como diriam os antigos, as tortas e as direitas, está acontecendo isso aí. A pessoa, ela não é cristã, mas ela ouviu a palavra, ela entendeu que Deus é bom, ela vai até Deus, Deus vem a ela e ela recebe a bênção, mesmo sem ser cristã, mesmo sem ser convertida, mesmo tendo outra religião. Ela entendeu, se aproximou, casou o tempo de Deus, o tempo dela. Ela recebe um milagre grande e o crente fica assim, ó: cadê a minha bênção? Não, irmão, a gente tem que chegar. E olha, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele foge de vós. Mas tem que se chegar. Está entendendo, sim ou não? João, vamos em João, rapidinho. João, cadê você? João 14. Eu vou voltar lá em Mateus 8. Irmãos, isso aqui é palavra para todo mundo. Você pensa assim: porque pastor é o pastor. É a mesma coisa, filho. Se eu não me chegar a Deus, eu não me sujeitar a Deus, não resistir ao diabo para ele fugir de mim, eu vou ficar também igual a maioria está. A maioria não, igual algumas pessoas estão. A gente tem que parar com essa mania, tá? De falar que a maioria faz isso. A maioria não, a maioria está buscando a Deus, a maioria é santa, a maioria da igreja é povo de Deus, que morre por Jesus Cristo. Lá fora, eu não sei se você tem visto as notícias aí. Lá fora, em alguns países, os cristãos estão sendo massacrados, mortos. As pessoas estão invadindo igrejas e matando pessoas. A gente aqui tem liberdade para pregar ainda, e tem gente saindo de igreja por causa de qualquer coisa, ficando com raiva por causa de qualquer coisa. Não consegue dar uma oferta, mas vai lá no podrão da Guilherme e gasta lá 100, 200 reais, mas não consegue fazer uma oferta ainda de 100 reais. Depois de estar tanto tempo na igreja, ainda fica com raiva quando o pastor pede uma oferta melhor. Ainda fica chateado ainda. O cristão fica chateado. Está arriscado o pecador entrar e entender a palavra e dar uma oferta de 1.000 reais. O cristão fica chateado quando o pastor pede uma oferta de 100. Irmão, para com isso. Para com isso. Amém, Jesus? Se você não pode, não pode. Se não sentiu no coração, não sentiu no coração. Mas o cristão ficar com raiva porque alguém deu uma oferta maior, enquanto tem pessoas indo para o Maracanã ver futebol, pagar 250 reais, 350 reais, 500 reais para ver um jogo de futebol, 1.000 reais para ver uma pessoa cantar, ficar nua, falar mal da fé dela e sacrar a fé dela, e o cristão tem coragem de pagar para ir lá ver. Um monte de cristão foi ver esses shows aí. Um monte de cristão. A gente tem que se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugir. Eu tenho que me chegar a Deus e ele vai se chegar a mim. E isso é uma fórmula que está aberta para todo mundo. É por isso que o pecador se chega e recebe bênção, e nós que às vezes já entregamos a vida a Cristo, não nos chegamos como deveríamos, aí a gente fica. Você tem que melhorar, não pode piorar. O pastor, quando eu comecei a andar com Cristo, eu orava 1 hora, fervorosamente, toda manhã 1 hora com Cristo ali, orando. Agora é 10 minutinhos, já estou com experiência. Com Jesus não tem essa história não. Você acha que agora que você está mais experiente, só precisa orar 10 minutos? Não, porque você não manteve 1 hora. Hoje você poderia ser até um pregador do evangelho, se você mantivesse 1 hora. Amém, Jesus? Muitos pregadores caem por causa disso, aliás. Serve para mim também, serve para qualquer um. Bom, olha o que Jesus vai falar aqui em João, no capítulo 14, versículos 19, 20 e 21. Ele fala assim, ainda um pouco
e o mundo não me verá. Mas vós, não, perdão, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Por quê? Porque eu vivo e vós. Vamos entender isso, irmão. Jesus então ele vai morrer na cruz, certo? Mas ele vai ressuscitar. Então Jesus vive, ou Jesus está morto? Não está morto, ele vive. Ele diz, daqui mais um tempo o mundo não vai me ver mais. O mundo não consegue enxergar. Eu é que tenho que enxergar. Você que entregou a vida para Jesus é que tem que enxergar. O mundo não vai entender o seu dízimo, o mundo não vai entender a sua oferta, o mundo não vai entender o seu perdão, o mundo não vai entender a sua mansidão, o mundo não vai entender a tua paz, o mundo não vai entender, porque ele não vê Deus, ele vê deuses que o mundo criou, mas o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus, ele não consegue, entendeu? Eles conseguem enxergar o que o mundo mostra para eles. Então você vê pessoas fazendo coisas horríveis aí fora. Agora você não pode ficar incomodado com o que falam. Aqueles que estão batendo na sua fé, falando mal da sua fé, e você começa a querer esfriar. Os jovens sofrem muito com isso. Eu converso muito com jovens. Você vê um jovem desanimado, pode ter a certeza que ele está andando com amizade que não é da fé dele. Pode ter a certeza disso. Você vê um jovem que era firme na igreja e começou a ficar desanimado, pode ter certeza, ele está começando a dar ouvidos a um monte de amigos e amigas que não são cristãos, que zombam da fé deles, que dizem que estão aproveitando a vida, e que ele é otário, que ela é bobinha. Pode ter certeza, por isso que esse jovem está desanimando, porque se esse jovem estiver no grupo jovem da igreja, firme, junto com o povo de Deus, ele vai se fortalecer. Mas o jovem chegou em casa reclamando da líder do jovem, reclamando do o que aconteceu. Lá fora está pior, você não tem que incentivar não. Você pai, você mãe. Pastor, mas é porque nada, os outros jovens estão todos bem. É essa pessoa que está assim, é seu filho que está assim, é sua filha que está assim. Fala sério com o seu filho, sério com a sua filha, porque lá fora ela vai aprender o quê? Ele vai aprender o quê lá fora? Eu já vi pai e mãe tirar filho de dentro da igreja. Porque não se adaptou, Porque não se adaptou o quê, irmãos? Tem coisa errada aí. Entendeu? Por que todo mundo vai se adaptar e só o seu ou só a sua não está se adaptando? E aí a gente vai perdendo o jovem para o diabo. Jovem que cresceu dentro da igreja. Vai perdendo. E o diabo, se você vê um jovem desanimado com as coisas de Deus, pode ter a certeza, ele está se animando com as coisas do mundo. O mundo não conhece Jesus, o mundo não entende Jesus, o mundo vai tirar Jesus de você. E ele está falando, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então a minha vida está nele. Se eu não estiver nele, eu não tenho vida. Aí versículo 20 diz assim, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu. Não tem como. É uma simbiose, né? Uma coisa tão... O seu tempo com o tempo de Deus gruda, sabe aquela coisa de grudado? Aí, irmão, pode se preparar que é mar se abrindo, é água da rocha saindo, as coisas começam a acontecer. Não dá, você fica preso a Ele. Por isso que o Paulo falou, eu sou escravo de Cristo. Escravo, eu estou preso a Ele, eu não consigo sair mais, não dá mais para se largar, grudado. O tempo do Paulo, o tempo de Cristo, estava sempre junto, e Deus deu tantos livramentos para o Paulo. Alguém vai falar, mas o Paulo morreu assim, assim, assim. Morreu porque tinha que morrer, foi um mártir, e tem outros que estão morrendo também, mas louvando a Jesus Cristo. São os santos que a Bíblia fala que no Armagedon vai voltar junto com ele. A Bíblia fala que quando ele voltar para guerrear e prender o diabo definitivamente, a gente já vai subir com ele. A Bíblia fala que ele vai vir não só com os anjos não, mas vai vir com os santos. Quem são os santos? São esses que são capazes de morrer por Jesus Cristo. Não são aqueles que ficam fugindo da igreja, correndo da igreja cheio de desculpas. Qualquer coisinha a pessoa desanima. Não, são esses que estão no passado e agora no presente, morrendo por Jesus Cristo. Amém, pessoal?
E a gente reclamando do ar, reclamando do sol, reclamando da chuva, reclamando da oferta, reclamando do dízimo, reclamando do louvor, reclamando do som alto, reclamando do som baixo. Poxa, irmão, pelo amor de Deus, eu vi uma cena esses dias de um carro cheio de cristão morto, que mataram lá na igreja lá e botaram dentro do carro. Ele estava levando e os caras que mataram andando do lado do carro, zombando do cristianismo. E a gente aqui chorando por causa de qualquer coisa, querendo sair da igreja. Chegai-vos a mim e eu me chegarei até vós. O dia que a igreja no Brasil começar a adorar a Deus, não só pelos milagres que Ele faz, não só pelas bênçãos que Ele nos dá, não só pelas portas que Ele pode abrir, mas adorar só por adorar, o país vai pegar fogo, irmão. Vou repetir: o dia que a igreja de Cristo no Brasil começar a adorar, buscar, sem se preocupar com o retorno que Ele vai dar, decidir adorar a Deus só porque Ele é quem Ele é, Ele em nós, nós nele. Não importa se o marido foi embora, se o carro quebrou, se bateu, se a doença apareceu, se a escassez chegou, não importa a luta. Eu continuo com meu Senhor, porque Ele é tudo na minha vida. Eu estou nele, Ele está em mim. O dia que a igreja de Cristo no Brasil pensar desse jeito, acabou. Acabou, irmão. Vai pegar fogo esse país. Não tem política, não tem partido político, não tem nada. Vai pegar fogo esse país. Tem tudo para pegar fogo, né? No bom sentido, né? Tem tudo para pegar fogo. Todo mundo concorda que o nosso país é um país que deveria ser o número 1 no mundo, né? Todo mundo concorda com isso. Não é por N interesses aí, pela cabeça de quem está lá em cima. Mas isso é outro assunto que eu não vou entrar nisso agora. O que eu quero que você entenda aqui é, ele diz: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí ele diz, 21, conhecido isso aqui, hein? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de quem? Meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei. Então quando que eu estou nele e ele está em mim, e a gente se torna um só. Jesus está em mim e eu estou em Jesus, e eu sou um só com ele, e nosso tempo se cruza. Quando eu amo a palavra de Deus. Isso vai acontecer quando ele fala: naquele dia conhecereis, no versículo 20, que estou em meu Pai e vós estáis em mim e eu estou em vós. Então eu, Ele, Pai, Filho, Espírito Santo, mais uma pessoa que sou eu, estou ali junto com Ele, Ele junto comigo o tempo todo. Isso acontece quando eu amo. E o amor aqui não é humano, irmão. Não é o amor de pai, filho, neto, pessoa que, amiga, não. É um amor que faz você ser, vou usar a palavra escravo, porque o Paulo usou essa palavra, né? Que faz você ficar escravo da palavra de Deus. Você fica disposto a perder a amizade, você fica disposto a tirar, a não fazer uma tatuagem, que hoje virou moda, né? Todo mundo tatuado, de cada 10, 9 é tatuado, né? Pastor, você é contra a tatuagem? Não, quer fazer, faz. Mas se Deus mandou não fazer, você não faz. Amém, Jesus? Eu não estou brigando com quem tem, não, pelo amor de Deus, tá? Eu estou dizendo o seguinte: tem gente que Deus fala não, e a pessoa, aí não, né? Não, aí já exagerou, aí isso aí eu não vou deixar de fazer, não. Ué, mas Deus falou não, irmão. Ele é primeiro ou não é? Entende? Então a gente precisa colocar isso no coração. Quem vai estar no tempo de Deus? Quem ama a palavra. E se a palavra diz sai, sai. Entra, entra. Vai, vai. Vem, vem. Para. Não insista. Diga amém, Jesus. Senão você vai perder. Vamos voltar lá onde nós começamos. Mateus capítulo 8. Então vamos lá, repetindo o 5 e o 6.
E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então o homem chegou junto dele, certo? Se chegou junto dele, chamou ele de Senhor e pediu a cura, porque ele ouviu falar de Jesus. O que ele ouviu falar? Ele amou ou não amou? Amou. Então agora ele tá em condições, mesmo sendo centurião, mesmo não se sentindo capaz de receber Jesus na casa dele, naquele momento ele está amando Jesus, está próximo de Jesus, junto de Jesus, Jesus está junto dele. Depois disso eu não sei o que aconteceu com aquele centurião, não sei se ele se converteu, ninguém sabe se ele recebeu salvação, se ele largou tudo, só recebeu esse milagre e acabou. Porque tem gente que entra na igreja, recebe um milagre e acabou. Mas por quê? Porque ela chega na igreja, recebe a palavra, entende a palavra, se aproxima de Jesus, Jesus se aproxima dela, naquele momento há o amor, esse tipo de amor, né? Que aquele amor espontâneo ali, pela palavra, Jesus se uniu, mesmo tempo, o milagre aconteceu, mas a pessoa sai da igreja, ela volta para a vidinha dela. Ela não quer mais saber, ela já recebeu o que tinha para receber, ela vai voltar a acender vela para o anjo dela, vai voltar a botar copo com água lá no canto da casa, ela vai voltar a adorar seus deuses, ela vai voltar aos vícios, ela vai voltar aos pagodes, aos forróis da vida, ela vai voltar, porque ela não, e ela vai contar. Ela vai contar com alegria. Não, um dia eu entrei na igreja, o pastor pregou uma palavra, eu entendi, eu estava sentindo uma dor, fui curada, realmente foi legal, mas agora estou seguindo a minha vida, porque a minha vida segue, a vida segue, mas naquele dia, recebi essa bênção. Aquele pastor lá não tem nada com o pastor, aquela igreja lá não tem nada a ver com a igreja, o que tem a ver é que ela entrou, a palavra foi dada, ela entendeu. Na hora que você entende a palavra, você ama Jesus, ele te ama, se aproximou, tempo seu, tempo de Deus, pum, milagre aconteceu. Se a pessoa entendesse, bom, isso pode acontecer sempre na minha vida, vou continuar na presença de Deus, vou aceitar Jesus como Salvador, mas tem gente que não entende. Entendeu isso? Confundiu a cabeça não, né? Amém, pessoal? Deu para entender, né? Então, aqui eu estou entendendo que esse centurião, ele está tendo um momento especial na vida dele, um momento em que ele entende o que Deus faz, entende o que Jesus é e o que Jesus pode fazer, e ele entende. Então o tempo dele se uniu a Jesus Cristo, ele chega junto de Jesus, então se uniu, naquela hora ele vai receber o milagre, mas eu entendo depois que ele vai voltar para a vidinha dele. Ele não vai seguir Jesus, ele não vai abrir mão do cargo dele, da posição dele, não vai abrir mão de nada, pelo contrário, ele até não quer receber Jesus na casa dele. Ele entendeu que o amor de Jesus é tão forte que ele falou: não estou em condições de receber esse amor todo dentro da minha casa, mas aqui eu já entendi aqui, e a única coisa que eu quero é meu servo curado. Manda uma palavra que ele ficar curado, é só o que eu quero. E foi só o que ele recebeu, é uma pena. Amém, pessoal? Está aqui, ó. Jesus então lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Então, está fechado ou não está? Jesus fechou com ele ou não fechou? Está fechado, mas olha só. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta... O homem tinha fé ou não tinha? Jesus falou que tinha, e muita, não era pouca não, mas era um momento. Aquele homem viveu de momento, como muita gente que entra na igreja e tem momentos com Deus, momentos especiais, milagres bonitos, coisas que acontecem, mas são momentos. A pessoa ela não fica ligada a Jesus Cristo, ela não consegue ficar ligada a Jesus Cristo. A Bíblia fala que o nosso pecado nos separa dele, então ela não consegue ficar ligada, porque ela não quer abrir mão de tudo que ela faz. Ela não quer abrir mão daquilo que ela já tem, daquele prazer que já existe, daquelas práticas. Este homem, ele se aproxima de Jesus
tempo dele, tempo de Jesus, ali tem o amor dele, né? Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. Ali é um momento em que aquela palavra acontece, é um momento. E aí Jesus fala assim: eu vou na tua casa, eu quero perpetuar esse momento, eu quero entrar na sua casa, eu quero perpetuar, e eu vou dar saúde para ele. Acabou, aquele homem seria uma bênção, irmão. Aí ele falou: não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado, não que o senhor vá na minha casa não, o senhor não sabe o que eu faço. Mas eu acredito, eu também sou de autoridade, eu tenho essa fé que o senhor pode curar só com uma palavra. E Jesus falou: não, nem Israel viu uma fé dessa. Tá bom. E Jesus libera. Jesus não vai obrigar ninguém a ficar do lado dele. Se você quer ficar igual criança birrenta do lado de Jesus, tudo que Jesus fala você quer retrucar, tudo que Jesus fala você quer rebater, você acha que Jesus vai te obrigar? Não vai. Agora, quando a gente for criança obediente, que como uma criança obediente, que Jesus fala te abaixa a cabeça, desculpa, eu sou escravo, o Senhor é o Senhor. Escravo é uma palavra forte, é ou não é? É uma palavra forte, mas foi essa palavra que o Paulo usou: eu sou escravo de Cristo. É essa palavra que muita gente não quer usar. E eu não estou falando de escravo da igreja, muito menos do pastor. Quando eu peço um amigo, um pastor, alguém alguma coisa para fazer algo, eu peço, quando é pessoal, eu falo: irmão, é um favor para mim. Os irmãos geralmente fazem, porque me têm em autoestima, gostam de mim, então fazem. Mas é um favor. Se eles falam assim: não posso não, que eu tenho um compromisso, eu não vou ficar chateado, porque é uma coisa pessoal. Amém, Jesus? É uma coisa pessoal. Esse homem deveria permitir: Jesus, entra na minha casa então, cura, e depois me ensina como é que é isso. Porque o que eu estou sentindo aqui é algo tremendo. Eu estou sentindo que a mesma autoridade que eu tenho com os meus servos, o Senhor tem também no mundo espiritual. Eu estou tendo um entendimento aqui tremendo, Jesus. Eu quero entender mais isso. Vai lá em casa para me explicar isso aqui, porque esse momento que eu estou enfrentando, que meu coração está queimando, Jesus. Eu quero entender, mas ele não quis entender. Sabe aquela pessoa que vem na igreja, sente, coração queima, mas ela não quer entender, ela quer voltar para o pecado? Esse homem, infelizmente, ele fez isso. E aí, o que vai acontecer? Versículo 11: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Caramba, irmãos, vem do Oriente e do Ocidente, e o povo de lá iria perder. 12: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger. Está amarrado, hein? Não, Jesus, não estou amarrando as palavras de Jesus não, você entendeu, né? Eu estou amarrando a pessoa ficar na igreja, se converter, e outra pessoa em cima da hora vem, ama, se converte, aceita, é salvo, e os antigos, os pregadores, os missionários, os servos de Deus perdendo a salvação. Poxa vida, só isso aqui, quando Jesus falou isso, coração, a primeira vez que eu li isso aqui, meu coração apertou demais. Amém, Jesus? Nós temos que amar Jesus até debaixo da água, irmão. Nós temos que amar Jesus até debaixo da água. Está dando tudo certo para você? Tá, pastor, oh glória, oh glória a Deus. Mas vai chegar um momento que Ele vai testar a sua fé. Vai chegar o momento que Ele vai dar uma travada. Vai chegar o momento que Ele vai falar assim: vou ver se a gente tem alguns Jacó, alguns Jó dentro dessa igreja aqui. Deixa eu ver, porque com Jó fez isso, e aos trancos e barrancos o Jó continuou me servindo. O Jó era temente a Deus, irmão. Pode olhar o capítulo 1 do Jó. Servo, e próspero, tinha tudo de Deus. Ele era temente a Deus, homem bem sucedido. Quando ele começa a perder tudo, com permissão de quem? Com permissão de Deus. Então, está dando tudo certo para você? Tá, pastor, eu amo Jesus. Jesus é lindo demais. Tá, beleza. Mas se prepare para os dias difíceis, quando Ele vai botar a sua fé à prova. E é nessa hora que você tem que ser aprovado mesmo. Amém, Jesus? Tem que ficar ligado, porque isso aqui
Não, irmão, sinceramente, ouvir uma coisa dessa não dói o coração? Eu não sei se você está entendendo, mas para mim, toda vez que eu leio isso, eu tenho dificuldade, que meu coração fica apertado. Ele falou: ó, essa fé que esse homem está demonstrando, eu não estou vendo nem em vocês, povo de Israel. Então eu tenho que dizer, vai vir gente do Oriente e do Ocidente, vai entrar na mesa, vai entrar nos céus, vai se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e vocês que são da família vão ficar de fora, e vão para as trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. É o inferno que ele está falando. Está amarrado, mas vai acontecer. Por quê? Relaxamento nosso. Não tem outra palavra, relaxamento nosso. A igreja que só quer receber, 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 e quando Deus dá uma trave, fecha a bica, a pessoa começa a reclamar, 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 e começa a ir para a carnalidade, fazer bobagem, porque fechou. Mas fechou, uma hora vai abrir de novo. Ué. Só servimos a Deus quando a bênção está aberta. Que coisa é essa? A igreja do Brasil tem que despertar. Tem que despertar, tem que ficar ligado. Veja o que está acontecendo no mundo afora, e as pessoas não abrem mão de servir a Cristo, mesmo assim. Amém, Jesus? Ah, mas Jesus é bom, irmão, mas Ele avisou que nos últimos dias as coisas ficariam difíceis para a gente. Está avisado, está todo mundo avisado, irmão. Amém? É outra mensagem, mas sei lá, Deus está mandando eu falar, eu estou falando aqui. Talvez aí tenha algum coração aí chateado, reclamão, murmurador, até pensando em sair da igreja. De repente é isso, porque Deus está mandando falar essas coisas, que não tem nada a ver com a mensagem, querer falar de outra coisa. Deus está mandando falar isso. Quem sabe tem alguém aqui com o coração assim: última vez que eu vou lá, se não der certo eu saio da igreja. É para você então que Deus está mandando falar isso. Abre teu olho, tá? O diabo está lá fora, só esperando com o garfinho dele lá. Saiu da igreja, pá, vem. Está amarrado. Fala assim: Deus me defenda. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes te seja. E naquela mesma hora, o que aconteceu? O seu criado sarou. Quem foi o responsável pela cura desse criado? O próprio centurião. Jesus falou: do jeito que você acreditou, vai ser feito. Pode ir, eu não vou na sua casa. Do jeito que você está acreditando, é assim que vai ser. Aquele homem, ele foi responsável pelo milagre do servo dele. Jesus fez a obra, mas aquele homem foi o responsável. Se tem alguém doente, assuma essa responsabilidade. Assuma. Jesus, eu vou assumir aqui. Eu vou fazer um propósito. Olha que coisa que Deus está colocando no meu coração agora. Eu vou fazer um propósito. Então, aquela pessoa que eu amo está doente. Tá, legal. Eu vou fazer um propósito, vou fazer um jejum e 1 hora de oração. Vou me trancar no meu quarto, vou acordar 2 horas antes, 1 hora antes, vou me trancar no meu quarto e vou ali orar, e vou repreender o diabo, porque eu vou resistir ao diabo, ele vai ter que fugir. Demônio, eu te resisto, foge do corpo dela. Estou te resistindo, foge do corpo dela. É agora, vai embora. E durante o dia recebeu notícia: fulano melhorou um pouquinho, mas e aí? Não, ainda não, mas está melhor, tá bom então. No dia seguinte a mesma coisa, mais 1 hora, jejum durante 1 hora, oração, repreender, resistir, até aquela pessoa se levantar e sair. Você vai ficar assim: caramba, que legal, eu fui o responsável. Deus operou, mas eu fui o responsável. Amém, Jesus? A gente precisa começar a se responsabilizar por esses milagres. É muito fácil falar assim: quem faz milagre é Deus, não sou eu. É uma pessoa que está saindo da sua responsabilidade e está falando assim: se Deus quiser fazer, fez, se não quiser, não fez, porque quem faz milagre é Ele, não sou eu. Mas aquele centurião foi responsável, foi ou não foi? Como crestes, assim seja feito. A gente precisa se colocar como responsável daquilo que a gente quer, para a gente ou para alguém. Como? Fazendo algo diferente, se movimentando. Você está parado, vem à igreja, vai da igreja, dá sua oferta, dá o seu dízimo, mesma oferta e mesma coisa, né? Faz algo diferente, a situação é diferente.
e começa a se colocar como responsável. É você se colocando na brecha por aquela pessoa. Diga amém, Jesus. O profeta disse que Deus buscou quem se colocasse na brecha e não encontrou ninguém. Vai encontrar você agora, se colocando na brecha, orando mais do que o normal, buscando mais do que o normal e se envolvendo logicamente, e vai fazer bem para você. Diga amém, Jesus. Então vamos nos tornar responsável. Obrigado, Jesus. Obrigado que isso aqui é uma coisa que Ele me deu agora. Se torne, eu acho que eu vou até buscar de Deus uma mensagem dessa aí. Você precisa se responsabilizar pela sua vida e pela vida dos outros. Como me responsabilizar? Junto diante de Deus, em jejum e oração, se consagrando para que aquela bênção aconteça. E acontece. Amém, Jesus? Vamos orar agora?